Advogada por formação, escritora por vocação, professora por amor e feminista por ideologia. Essa carioca abraçou a causa das mulheres quando esteve exilada na Suíça e nunca mais largou. Desde 2013, é imortal aqui da Academia Brasileira de Letras. A nossa entrevista de hoje é com Rosisca Darcy de Oliveira. Por que você escolheu o direito, uma profissão que na época era considerada masculina? Exatamente por isso. Porque eu não me conformava com essa exclusão das mulheres de determinados campos profissionais. Quer dizer, eu sempre achei isso ridículo, discriminador. Então eu decidi, naquele momento de escolher uma carreira, que eu não ia me deixar frustrar por causa disso. E como eu achava direito uma carreira interessante, apesar dela ser uma carreira supostamente masculina, eu escolhi. E como é que foi essa passagem do direito para o jornalismo? Olha, eu fiz 5 anos de direito e eu tive tempo suficiente para refletir e para perceber que essa não era definitivamente a minha carreira. Não era isso que eu queria fazer. E também acontecem os acasos, quer dizer, eu fui levada para o jornalismo por um poeta brasileiro chamado Reinaldo Jardim, que leu um texto que eu escrevi numa revista de colégio. Eu ainda era menina quando escrevi esse texto, e ele me disse que eu escrevia muito bem e me chamou para trabalhar com ele na revista Senhor, que ele dirigia na época. Foi o meu primeiro emprego, foi na revista Senhor. Bom, a revista Senhor desapareceu 4 meses depois que eu comecei, porque veio o golpe de 64 e fecharam a revista, enfim, a revista acabou. Mas eu tive o tempo suficiente de tomar o gosto do meio jornalístico, sobretudo, e do trabalho jornalístico, né? Então, quando eu me formei em Direito, eu já estava trabalhando em jornalismo, que eu, de lá da Senhor, passei para outros lugares. Fiz rádio, fiz televisão, fiz revista, fiz a revista Visão, onde eu trabalhei muito tempo, depois fui para o Jornal do Brasil. Enfim, eu fiz todas as mídias, né? Tive uma experiência ampla nisso ao longo desses 5 anos e cheguei, portanto, à conclusão que não era o direito que eu queria, que eu não seria advogada nunca. Mas que eu seria certamente jornalista, porque, na verdade, o que eu sempre fui foi escritora. E isso eu sabia que eu era. E o jornalismo era uma profissão, uma maneira de trabalhar, de ganhar vida, em cujo instrumento era a escrita. Portanto, era ideal para mim. E foi isso que eu quis fazer. O exílio te afastou do jornalismo. Por que você foi exilada? Eu fui exilada porque eu denunciei as torturas no Brasil. Eu, na época, levei um relatório à Anistia Internacional e à Bertrand Russell Peace Foundation, em um relatório sobre casos de tortura no Brasil, né? Que eram conhecidos de muita gente, eu não vou dizer de todo mundo, mas eram conhecidos de muita gente, mas eram negados. Dizia-se, por exemplo, eu tive amigos no mesmo processo em que eu fui acusada, eu tive amigos que foram acusados também, que foram torturados para dizer que as torturas não existiam, nunca tinham existido, né? Quer dizer, era isso que acontecia no Brasil na época. E eu tive um sentimento de revolta imenso contra isso e fiz uma denúncia com um grupo de brasileiros, né? Foi descoberto e aí foi uma degringolada. Quer dizer, eu estava fora do Brasil, eu estava em Genebra e pedi asilo em Genebra. E lá em Genebra você acabou se aproximando da educação por causa de um encontro com Paulo Freire. Como é que foi essa experiência? Pois é, o que aconteceu, a vida é feita assim, né? E meu percurso foi todo um percurso, na verdade, de acasos, né? A vida ia me escolhendo, eu ia escolhendo a minha vida, mas ela também me escolhia. Quando eu fiquei exilada, que o caso foi conhecido, saiu nos jornais, a primeira pessoa que me procurou foi um brasileiro chamado Paulo Freire.
que me disse que iria me convidar para ir à casa dele, da Elsa, a mulher dele, e eu me tornei imediatamente grande amiga dos dois, e o Paulo, naquele momento, era uma celebridade mundial e queria criar um instituto que pudesse dar resposta a todas as demandas que ele recebia e que pudesse também ser um vetor de transmissão do pensamento dele no mundo europeu, na África, enfim, em outros continentes, já que ele também estava refugiado, ele também não podia voltar a trabalhar no Brasil. Então, nós criamos o Instituto de Ação Cultural, o IDAC, que existe até hoje. Até hoje, o IDAC é uma organização não governamental brasileira, mas nós criamos lá. Foi lá que ele foi fundado pela primeira vez com o nome de Institut d'Action Culturelle. Depois veio para cá com o nome de Instituto de Ação Cultural. E eu fui trabalhar com o Paulo. Essa proximidade com ele, evidentemente, foi me encantando mais com o mundo da educação. Acontece que também em Genebra, o grande professor, a grande referência intelectual na cidade era o Jean Piaget, né, que era um psicólogo, fazia pesquisas importantíssimas sobre desenvolvimento da criança e a formação, na verdade, da inteligência, como é que se forma a inteligência. E eu, então, me inscrevi na faculdade e fui estudar com ele. Então, eu trabalhava com Paulo, estudava com Piaget, o que foram dois privilégios raros na vida de uma pessoa, ter dois mestres desse tipo. É claro que, com isso, o mundo da educação ganhou cores para mim que normalmente não teria tido, mas, enfim, me encantou na convivência com pessoas muito brilhantes. E eu, durante alguns anos, trabalhei com educação e fui professora da Faculdade de Educação na Universidade de Genebra. Como começou o seu envolvimento com o movimento feminista? Começou com a minha própria vida. Quer dizer, eu cheguei à Europa em 69. 69 era um ano depois de maio de 68. A Europa estava de pernas para o ar. Quer dizer, aquele movimento estava mudando o continente, influenciando fortemente o mundo ocidental. Então, eu fui exposta a essas ideias e o movimento feminista não nascia do nada. O movimento feminista não era um conjunto de ideias. O movimento feminista era o resultado de uma situação, que era a situação das mulheres, que tinha se tornado insustentável, na medida em que nós já não éramos mais como nossas avós. Nós éramos profissionais, nós trabalhávamos, nós estudávamos, nós tínhamos um outro horizonte aberto diante de nós e éramos tratadas como se não tivéssemos nada disso. Então, e esse era o aspecto menor, havia ainda os aspectos de violência, de discriminação, enfim, coisas que qualquer mulher da minha geração poderá contar como tendo experimentado. Possivelmente, como qualquer mulher ainda hoje poderia contar esse tipo de experiência. Então, o feminismo teve essa atração para mim, né? Quer dizer, do momento, que era um momento histórico de ebulição na sociedade europeia. Por um lado foi isso, mas teve um outro aspecto que eu acho que é bastante importante, é que eu não tinha passaporte, né? Eu era estrangeira, eu era refugiada, e nesse movimento eu encontrei uma solidariedade, encontrei uma causa. É engraçado porque a Virginia Woolf fala no país das mulheres, né? E eu sinto que naquele país eu tinha passaporte. Ali eu não era uma estrangeira, ali eu não era refugiada, ali eu tinha uma cidadania de pleno direito. E isso foi que me enraizou, digamos assim, nessa experiência do movimento feminista, que foi, para mim, também um campo educativo. Eu aprendi muita coisa no movimento. Tanto que eu levei para a Faculdade de Educação uma tese de que os movimentos sociais reinventavam a educação. Eram campos educativos importantes. E criei, dentro da Universidade de Genebra,
o que se chamava na época um Women's Studies, né? Um centro de estudos da mulher que eu dirigi por 10 anos, até voltar para o Brasil. Eu fui diretora desse centro. Foi o primeiro centro de estudos da mulher na Suíça. Foi criado por mim e dirigido por mim ao longo de 10 anos. Então, eu acabei fazendo uma junção importante entre um processo de vida, quer dizer, de transformação pessoal, né, e, ao mesmo tempo, um processo profissional e intelectual. Tudo isso se retroalimentava. Foi um momento extremamente rico, tanto assim que eu acho que o exílio teve, evidentemente, aspectos extremamente dolorosos. O exílio é uma situação dolorosa por definição, mas eu consegui extrair dele um grande enriquecimento. De lá para cá, as mulheres alcançaram os direitos e liberdades. Você acha que nós deveríamos estar nos sentindo realizadas? E o que falta ainda? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu acho que, evidentemente, a situação hoje é bem melhor do que já foi, mas acho que nós estamos num momento, na verdade, de crise ainda da identidade feminina, na medida em que nos é pedido alguma coisa que nós não temos mais condições nem vontade de dar. O que isso significa é que houve uma revolução na sociedade brasileira, houve uma verdadeira revolução. O mercado de trabalho se feminizou a mais de 50%. A figura do provedor desapareceu na família. Eu digo sempre brincando que se você falar em provedor perto de um menino de 15 anos, ele vai pensar na internet, não vai jamais pensar no pai dele sustentando a família, porque certamente o pai não é quem sustenta a família sozinho. Cada vez mais as mulheres são chefes de família, né? Claro, Sustentam a as família. Mulheres são chefes de família. Então, essa revolução, curiosamente, não foi acompanhada de medidas que teriam sido óbvias. Por exemplo, colocar perguntas se as mulheres estão agora trabalhando a tempo integral, quem se ocupa do que elas faziam antes. E elas faziam muita coisa. Elas não se ocupavam só dos filhos e da casa, se ocupavam de pessoas idosas, socorriam pessoas doentes, todos os frágeis, todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, tinham uma forma de fragilidade, contavam com a presença das mulheres. No momento em que as mulheres passaram a integrar o universo público, esse lado da vida, digamos assim, o da vida privada, ficou bastante desguarnecido. E como as mulheres não quiseram deixar esse lado desguarnecido, elas esticaram o tempo ao limite dos seus nervos. Então, eu acho que se criou uma situação que ainda vigora hoje, de grande dificuldade para as mulheres, de negociação entre a vida pública, digamos assim, a vida privada, e o que tem como consequência uma espécie de teto de vidro no espaço profissional, onde muito dificilmente elas conseguem fazer uma carreira normal, porque a vida privada existe. E como ela existe e tem um peso imenso, esse peso nunca foi sentido em termos de sociedade, porque ele era suportado pelas mulheres. Então, os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa e resolviam esse lado da vida. Mas hoje não. Hoje, quando você tem num casal, eu tomei o exemplo de um casal com filhos, você tem um casal que trabalha, ambos trabalham, ambos estão no mercado de trabalho, as crianças continuam indo à escola, mas se tem creche, nem sempre encontram creche, onde podem ser colocadas. As avós também trabalham, porque as mulheres mais velhas não vivem hoje como viviam antes. Então, há definitivamente uma necessidade na sociedade brasileira de uma reengenharia do tempo. E eu escrevi um livro sobre isso. Quer dizer, reconhecer que a vida privada existe, que ela é importantíssima na civilização e que a sociedade se civiliza
é na vida privada, não é no mundo do trabalho. É ali, na mesa, em casa, com a família, lá onde você vive, qualquer que seja o desenho da sua família, é ali que se faz uma sociabilidade, que se faz a sociabilidade das crianças e a própria relação amorosa, a própria relação afetiva. Então, isso não pode desaparecer. Mas para que isso não desapareça, isso não recaia de novo sobre as mulheres, é preciso repensar o tempo social. Ou seja, que homens e mulheres tenham a possibilidade, dentro das 24 horas do dia, que tudo mudou, mas as 24 horas do dia não mudaram, que tenham a possibilidade de se ocupar também da sua vida privada. Isso é uma tese que eu estou defendendo porque eu acho que não pode continuar como está. Quer dizer, eu acho que casais, amantes, todos estão extremamente estressados. Homens e mulheres vivem hoje muito estressados numa sociedade muito acelerada e cuja qualidade de vida foi se perdendo muito, não é? Então, reengenharia do tempo significa isso, significa passar recibo de que a vida privada existe e se perguntar como é que eu vou abrir espaços, tempos, para que ela possa ser vivida. Isso vale para homens e para mulheres. Agora, para entender essa engenharia do tempo, a gente também tem que entender o papel de cada um. Como você analisa esse discurso da mulher liberal? É uma masculinização da mulher? Ou essa mulher liberal, ela pode se encaixar nessa nova mulher? Eu nunca achei que as mulheres devessem se masculinizar. Nunca achei que elas devessem se parecer com os homens. De maneira alguma. Eu acho que uma das dificuldades da nossa sociedade é justamente não reconhecer que existem dois sexos e não apenas um. Não reconhecer que as mulheres não são o contrário dos homens, nem o seu avesso. As mulheres são as mulheres e os homens são os homens. E a sociedade tem que abrigar, em termos de igualdade, de oportunidades, de possibilidades na vida, ambos os sexos. Não pode haver essa discriminação. E mais, para isso a sociedade para isso tem que se reformar. Quer dizer, ela foi construída para um mundo absolutamente masculino. Mas para que ela possa acolher as mulheres, por exemplo, é preciso reconhecer a vida privada, que sempre foi uma tarefa delas. Precisa se reconhecer que isso não é uma tarefa delas. Isso é uma tarefa de uma família. E que essa família é importante. Mas isso significa um homem e uma mulher. Não necessariamente a mulher sozinha, esticando o seu tempo. Agora, não se pode pedir também às mulheres, e o mercado de trabalho, na minha geração, pediu isso, não se pode pedir às mulheres que elas venham, que elas cheguem ao trabalho como se elas fossem homens. Homens que têm uma mulher em casa. As mulheres não têm uma mulher em casa. Então, não é assim. É preciso admitir essas diferenças. Eu acho que o único momento em que a sociedade brasileira admitiu com clareza a diferença e assumiu o direito à igualdade foi com a licença maternidade. Foi o único momento em que ela reconheceu que ali havia seres que engravidavam e pariam. Então, que havia definitivamente a necessidade, e amamentavam. Então, que havia necessidade de considerar um ordenamento do tempo diferente para elas. Mas isso não prosperou. Não é? Ao contrário, começou a ser um pretexto para não empregar mulheres, porque as mulheres davam problemas. Enfim, isso tudo é uma mentalidade extremamente retrógrada. Porque nós já temos no Brasil suficientemente modernidade para poder pensar, primeiro chamar um problema de problema, dizer, aí há um problema. Nós temos que redesenhar, reengenharizar essa sociedade. Isso é um problema. Enquanto você não chama um problema de problema, você não resolve. Então, é preciso reconhecê-lo como tal e não esperar que as mulheres vão resolvê-lo sozinhas. Nem esperar
que homens e mulheres resolvam dentro das suas famílias. Porque não é um problema privado do que eu estou falando. O que eu estou falando é um problema público. É um problema de organização da sociedade. Então, eu preciso reorganizar isso. Essa reorganização, ela passa pela educação? E como que você avalia isso, se a educação está cada vez mais direcionada para a profissionalização do estudante e não de uma educação formal, de um conhecimento global? Pois é, eu acho justamente que a educação é que passa por ela, não é? A educação passa por ela na medida em que você defina qual é o verdadeiro escopo da educação. O escopo da educação não é formar mão de obra. Isso é o papel das escolas técnicas. Mas o sentido da educação mais global é formar seres humanos. E seres humanos têm relações amorosas, têm pai e mãe, têm filhos, alguns, outros não têm, mas enfim, todos têm amigos, têm namoradas, têm amantes, tem toda uma rede afetiva que faz parte da existência humana. É preciso que a educação, enquanto introdução da infância e da juventude ao mundo social, reconheça que isso é uma parte essencial da vida humana. Porque senão a vida se desumaniza. Senão você vira mão de obra e daí robô. Né? Aí daqui a pouco você põe um robô, faz as mesmas coisas que você faz, você fica desempregado. Entende? Mas isso não é, isso é que é um terror. Essa ideia é uma ideia aterrorizante, a da perda da humanização das pessoas. Eu costumo dizer sempre que eu li várias histórias da civilização. Eu nunca encontrei uma que mencionasse como fato civilizatório o trabalho das mulheres na educação dos seus filhos. Agora, se você raciocinar comigo, você verá que se a definição de civilização é a transformação da natureza em cultura, né, você verá que uma mulher recebe saída dela mesma, né, uma criança que é um bicho, que é um selvagem, um pequeno selvagem, e daí até o momento em que ela entrega essa criança à escola, ela tem um trabalho de construção de um ser humano. Ela começa a construir, arrancá-lo da sua natureza selvagem e transformá-lo num ser humano. Isso é um ato civilizatório por excelência. Não mereceu uma única menção nos livros de história da civilização. Isso não existe. Não é? E, no entanto, todos que escreveram esses livros tiveram mães, que os civilizaram, que os transformaram em seres humanos. Esse processo não foi, durante a história humana, uma tarefa das mulheres. Mas uma das grandes diferenças hoje é que isso não é mais só uma tarefa da mulher. Isso é uma tarefa de todos, de homens e mulheres, dos professores, dos educadores. Tudo isso, todos esses convergem para essa transformação de um bicho em um ser humano. Bom, isso é uma tarefa hoje da sociedade, mas ela não pode deixar de ser feita. Alguém tem que fazê-la. E o espaço da educação não pode se esterilizar numa simples formação técnica de mão de obra. Ela é mais necessária do que nunca hoje. Você falou que alguém tem que fazer. Você trabalhou com Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro faz falta hoje em dia? Nem me diga, nem me fale. Darcy faz uma falta imensa ao Brasil. Não é só o Rio de Janeiro, não é só aqui na academia, onde ele foi acadêmico. Não é? Eu acho que não há ninguém que tenha chegado perto de Darcy que não morra de saudades dele. É um grande homem. Pensou o Brasil, pensou o Rio de Janeiro, pensou as pessoas, através do pensamento sobre as pessoas, pensou a educação, pensou a cultura e foi um fazedor, que não foi apenas um pensador, foi um homem que fez muita coisa. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele, pensamos juntos os CIEPs, fizemos juntos os CIEPs, foi
uma outra experiência de vida. Eu fui muito privilegiada nos encontros que tive com esses homens excepcionais, né? E Darcy foi certamente um deles. Muito obrigada pela entrevista, Obrigada Rosita. a você. Foi um prazer te conhecer e saber um pouco mais da sua história. O prazer foi meu de estar com vocês.